Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para responder a uma pergunta que sempre me fazem na caixa de perguntas do Instagram e que volta ou outro se repete, né? Então, para não ficar sempre repetindo a mesma pergunta várias vezes, eu vou gravar esse vídeo e vou remeter as pessoas para cá quando me fizerem essa pergunta, né? Que é basicamente variantes do tipo como eu virei professor do ITA, como se pode virar professor do ITA, qual que é o processo para entrar, esse tipo de coisa, tá? Então, se você não sabe, eu sou aqui professor de física, né? E fora do YouTube eu dou aula no ITA, né? Sou professor universitário, e eu vou falar um pouco de como eu virei professor do ITA, certo? Em 2018, com 27 anos, tudo bem? Então, basicamente um pouco, de forma muito resumida, minha trajetória acadêmica, né? Eu me formei em engenheiro na minha graduação, e então, durante meu curso de engenharia, eu percebi que eu gostava mesmo de fazer pesquisa em física, né? Estudar física. E aí, naturalmente, eu fui fazendo iniciações científicas, né? No departamento de física e fiz o meu TG, meu TCC lá no ITA, como se chama, né? Em simulação de materiais semicondutores. A minha engenharia é eletrônica, então é uma área afim que conversa bastante, certo? E aí, então, formando no ITA, eu parti para pós-graduação no ITA em física, né? Então, o ITA tem um curso de mestrado e doutorado em física. Entrei no mestrado, alguns meses depois eu publiquei meu primeiro artigo científico numa revista nacional, tinha ótimas notas, então o que contribuiu para que eu pedisse a promoção do doutorado direto. Eu fui aceito, então eu pulei o mestrado e parti então para o doutorado. Publiquei alguns artigos durante o doutorado, fiz uma parte do meu doutorado sanduíche lá na Alemanha, e aí quando eu voltei da Alemanha, surgiu a notícia que seria aberto um concurso para professor do ITA, né? Então eu acelerei a minha defesa de tese para que eu pudesse ter o diploma de doutorado para o meu concurso, tá? Então a gente vai agora atingir a resposta, né? Como é que se vira professor do ITA? Então, a priori, né, o método padrão é via concurso público. Então aquele membro do corpo docente efetivo, né, de pessoas que trabalham no ITA como empregados, né, é via concurso público. Tudo bem? Então, tipicamente, no caso do meu concurso, você tem que, para poder assumir a vaga, você tem que ter doutorado, certo? Depende muito de concurso para concurso, então costuma-se dizer que a lei do concurso é o edital. Então, tem editais que são mais estritos, por exemplo, na área física, física geral, né? No caso do curso que eu fiz, era física de semicondutores e nanoestruturas. Eu acabei entrando numa série de concursos que houve no ITA, certo? E então eu peguei uma vaga muito específica, né? Mas tinham duas vagas nesse perfil, tinha física de plasmas, né? Tinha outras áreas da engenharia, tinha matemática, química e por aí vai, tudo bem? Então, via de regra, concurso público para você virar professor do ITA, certo? Existe outra possibilidade ainda, que se você for militar, você pode pedir para dar aula como instrutor, ou ainda eu já vi falar de gente que pediu como voluntário, né? Às vezes professor universitário que ainda quer dar aula, então você pode fazer esse tipo de pedido, né? Mas são menos comuns e você não vai ser estritamente dizendo um professor do ITA no sentido de ganhar um salário do ITA, tudo bem? E aí o formato do concurso. Então, se eu não me engano, eles não estão muito bem de cabeça, mas eram umas 50 pessoas para duas vagas. Então, normalmente são poucas vagas, certo? E todas as pessoas doutoras, né? E aí a forma do concurso não é nada muito diferente de outras faculdades que você vê por aí não, de federais principalmente. Então, e nem a carreira é muito parecida também com a carreira de magistério superior de outras universidades federais, certo? Então, basicamente, como é que foi a estrutura do meu concurso? Foi uma prova teórica, que no caso do ITA é uma prova que ela é bem fundamentada, é uma prova pesada, assim, de questões, né? Então são 10 questões grandes que variam desde mecânica clássica, eletromagnetismo e mecânica quântica, né? Então 10 questões distribuídas nesses tópicos, né? Em nível assim de pós-graduação, então seriam boas questões numa disciplina com alunos de mestrado e doutorado, né? E bem pesada assim, com muitas questões e pouco tempo, né? Então foi uma prova bem demandante. Então, basicamente, no meu concurso em particular, dos 49, 4 só tiraram nota mínima para passar
para as outras fases, né? A nota mínima era 7, certo? Então, fiz a prova teórica e aí vou nas outras fases, que são basicamente uma prova de títulos. Então, vai se verificar, né? Quantos artigos publicados você tem, se você tem orientações de IC, de mestrado, doutorado, já participou de banca, já ministrou disciplinas em universidades, né, já publicou livro, quantas conferências nacionais e internacionais você já foi, organização de eventos. Então, o edital tem lá uma especificidade e pontos para cada um desses tópicos, critérios, saturações, certo? Então você apresenta ali basicamente o seu currículo como um todo, certo? O seu histórico, o CV, né? E aí dá-se uma pontuação para o seu currículo, tá? Então isso é a prova de títulos. Tudo bem? Também é uma coisa bem comum em concursos públicos. E por último, prova didática, né? No caso da prova do ITA, existia ainda uma prova didática e uma produção e defesa de um projeto de pesquisa. Tudo bem? Então, basicamente, como é que foi minha prova didática? Sorteia-se, na hora da entrega dos comprovantes de título, né, e do currículo, sorteia-se um tema e os candidatos têm 24 horas para preparar uma aula a respeito disso, né? Então, no meu caso, foi distribuições de Fermi-Dirac e distribuição de Maxwell-Boltzmann. Esse foi o tema da aula e eu tinha ali o total aí de 24 horas para preparar essa aula. Tudo bem? E aí foi sorteado o horário, enfim, e aí basicamente eu dei essa aula, né? E depois, que foi 50 minutos, né? É aberto, só que não pode participar dessa sessão aí são os outros concorrentes. E dei minha aula e em seguida eram eu acho que eram 3 professores titulares associados, né? Que basicamente eles têm que fazer aí o discernimento e a arguição do quão bom você é. Então, eles fizeram várias perguntas relacionadas mais ou menos ao tema que era ministrado. Essa arguição acho que demorou... Acho que ela fez 50 minutos, a arguição talvez 1 hora mais ou menos, né? E aí eles fizeram várias perguntas sobre o assunto, coisas relacionadas, pediam para deduzir alguma coisa na hora, né? Na hora eu falei de discussão de Boltzmann, pediram para generalizar para Maxwell-Boltzmann, então basicamente eles vão ali te puxando para ver se você acompanha as discussões que eles propõem, né? Depois de um tempo aí eles passam para o projeto de pesquisa que eu produzi na época e vão discutir o projeto e como você vai se colocar no ITA, quais são os seus planos e o quão consistente é o projeto, o que você faria para contribuir com os grupos de pesquisa, ou criar o seu grupo, pesquisar financiamento, etc. Né? Então, teve uma arguição nesse sentido aí, com cada candidato. Né? Então, no meu caso, teve 2 vagas, né? E basicamente, no final desse cômputo geral, eu fiquei em primeiro e aí entrei no ITA como professor. Né? Então, uma vez que você entra no ITA, né? Basicamente, você vira funcionário público e tem as regras do funcionalismo público padrão, né? Então, no estágio probatório de 3 anos, depois você ganha estabilidade, entra na carreira de professor adjunto, pelo fato de você já ter, naturalmente, doutorado, e aí você segue na carreira aí de magistério superior, que não é diferente das outras federais, né, do Brasil, né? Então, o ITA não está vinculado ao MEC, estritamente falando, né? Ele é um instituto dentro do Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica, né, o DCTA, que fica em São José dos Campos, que está, por sua vez, vinculado ao Ministério da Defesa, mas faz-se aí uma estrutura parecida com outras universidades. Tudo bem? Então, basicamente, foi assim que eu virei professor do ITA, mediante concurso público, com essas características, tá? Então, você vê que, no caso do ITA, você tem uma prova bem robusta, assim, em termos de questões, né? Às vezes a prova teórica é uma coisa mais dissertativa, com disserte sobre tal ponto. Então, lá no ITA não, lá então é uma coisa mais estrita, assim, fechada, com questões para o candidato desenvolver ali na hora. Tá? E as outras etapas, né? Prova de títulos e didáticas também não é nada muito diferente do que você encontra em outros concursos por aí. Tá bom?
E aí, se você deseja, eventualmente tem um sonho de virar professor aqui, né, o caminho seria você, naturalmente, fazer sua graduação em uma área de exatas, né, engenharias ou física, matemática, enfim, depende da sua especialidade, e entrar numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado. Eventualmente tem pessoas que fazem pós-docs antes, tem gente que trabalha um tempo na indústria, volta, faz doutorado e vira professor do ITA, né? Então tem diferentes perfis, né? A minha história de vida foi essa que eu contei para vocês, né? Mas cada professor ali vai ter a sua particularidade. Tem gente que dava aula em outras universidades, públicas ou privadas, e foi para o ITA depois, né? Então qualquer pessoa pode prestar esse concurso público, né? E competir aí pelas vagas que abrirem, tá bom? Quando que abre vaga, quando que abre concurso, etc., não tem uma regra geral para isso. É diferente do vestibular, que todo ano tem, né? Então, basicamente, em qualquer universidade, seja no ITA ou em outra, você tem uma certa dinâmica de número de vagas disponíveis, quantas pessoas se aposentam, quantas vagas são abertas, preencher essas vagas. O ITA está passando há alguns anos por um processo de duplicação, então nesse processo surgem várias vagas ao mesmo tempo. Então teve recentemente, desde o concurso de 2018, né, e redistribuições também, que é outra forma de acesso a professores ao ITA, né? Então, às vezes um professor pode passar no concurso público em outra universidade federal e ser redistribuído para o ITA de uma instituição federal para outra instituição federal. Então, isso é uma possibilidade. E tem regras específicas e um processo específico para isso, né? Mas esse mesmo professor, por redistribuição, também teve que passar por um concurso público em outra universidade federal, tá bom? Então, basicamente, espero que tenha respondido, matado a curiosidade de como eu virei professor do ITA. E se você gostou, curte aqui, assiste os meus vídeos sobre física, aulas, experimentos, tá? E é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.